Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o nosso estudo doutrinário e espiritual. Eu sou a Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo e análise do livro Vinha de Luz. Mas antes de começarmos, como sempre, deixo o recadinho de vocês para que se inscrevam nas nossas redes sociais. Aqui embaixo terá o caminhozinho onde vocês podem encontrar com facilidade. Tem o nosso Instagram, o YouTube, que a maioria recebe os vídeos, e o nosso site, né? Entrem no nosso site, conheçam um pouquinho da nossa história, vejam os dias que fazemos as nossas assistências sociais. Quem puder, né, contribuir com a assistência social será muito bem-vindo e desde já nós já agradecemos. Então, antes de começarmos a nossa análise de hoje, vamos nos interiorizarmos com a espiritualidade maior, enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de muito reconforto. Vamos acalmando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui com a oportunidade de podermos estudar, compreender e assimilar o Evangelho do Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Vinha de Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 92, intitulado Objetivo da Fé. É um capítulo curto, portanto, eu vou lê-lo primeiro e depois nós vamos analisando cada item, fazendo a nossa conclusão. Então, começa assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Aí vem as considerações de Emmanuel. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega ao homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilusões. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Emmanuel. Olha, gente,
É um capítulo curto, mas um capítulo muito reflexivo. Já começa pelo título, o objetivo da fé. Será que sabemos qual é o objetivo da nossa fé? Será que sabemos o que é fé? Porque às vezes é tão simples a gente falar, né? Ah, eu tenho fé. Ah, tenha fé. Principalmente quando a gente fala assim, ah, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu sei que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé. Só que no primeiro obstáculo, no primeiro problema, você já está temendo. No primeiro problema, você já está achando que você não é capaz, que você não vai conseguir, que as coisas não melhoram. Será que isso é ter fé? Porque não adianta nada eu falar eu tenho fé da boca para fora, mas eu não sentir a fé dentro de mim. Essa fé não vir dentro do meu coração, eu sentir, eu confiar. Uma vez eu ouvi uma denominação de fé, talvez não seja a mais certa, talvez não seja a correta, mas para mim fez muito sentido. Que disseram assim, que fé significava força espiritual. Então, desde que eu ouvi esse significado da fé, ficou muito forte em mim. E aí eu comecei a perceber, né, a tentar traduzir, vamos dizer assim, essa força espiritual. Aí não posso pensar em força espiritual sem pensar no que Jesus já nos dizia. Vós sois deuses. Então, se fé é a força espiritual que eu tenho em mim, significa que eu posso acionar o Deus que existe em mim, já que Jesus falou que vós sois deuses. E se eu sou Deus, e se eu tenho, assim, não que eu seja Deus no sentido de ser o Deus, né? Mas se eu tenho Deus dentro de mim, essa é a questão de vós sois deuses, porque nós temos Deus dentro da gente, e se eu tenho essa força espiritual dentro de mim, eu não tenho que temer. Mesmo se as coisas não estão saindo da forma que eu quero, nem tudo na vida sai da forma que a gente quer. Só que muitas vezes a gente esquece de agradecer o que a gente já tem. Só que pensando no que nós vamos ter. Ah, mas eu preciso de tal coisa. Ah, eu preciso de um carro novo. Eu preciso de uma casa nova. Eu preciso de uma roupa nova. Mas eu esqueço de agradecer o meu Foxinho que está lá na garagem, velhinho, mas me leva para o mesmo lugar que me levaria o carro novo. Eu esqueço de agradecer a minha roupinha que está no guarda-roupa, que pode não ser tão nova assim, mas me veste e não deixa sair na rua desnuda, ok? Então, assim, a gente tem que parar um pouco para pensar, gente, e agradecer mais. Porque quando nós agradecemos, nós acionamos algo que o universo traz para a gente o dobro do que nós temos. Então, a gratidão vai fazer nós termos mais, porque o que acontece? O universo dá para a gente mais do mesmo. Então, se eu reclamo, eu vou ter só aquilo que eu estou reclamando. Se eu estou reclamando que as coisas não vão para frente, que as coisas não andam, que eu não saio daqui, que eu só tenho dívida, que eu não consigo pagar minhas dívidas, é isso que o universo vai dar pra gente. Mais dívida, mais boletos para pagar, mais preocupações, porque o universo sempre dá pra gente mais do mesmo. Então, se eu agradeço, já percebeu? Depois no final eu vou dar uma lição de casa para nós fazermos. Já percebeu que quando nós passamos o dia agradecendo, coisas boas acontecem? Que é o que eu acabei de dizer, o universo dá para nós mais do mesmo. Se eu agradeço, a gente tem que aprender a agradecer, gente, até as coisas ruins que acontecem conosco. Joana dizia para Divaldo, diz, né, ainda, agradece até as coisas ruins. No começo, o Divaldo falava assim, ué, mas por quê? Por que eu tenho que agradecer? Se acabou de acontecer um negócio ruim comigo. E Joana falava assim, agradeça. Agradeça e fale obrigado por ter acontecido isso comigo, porque poderia ter sido pior.
Já pararam para pensar isso? Será que a gente já parou para pensar e a gente já parou para agradecer as coisas ruins que acontecem com a gente e falar assim, obrigada, porque poderia ter acontecido coisa pior? É para refletirmos. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui do texto. Vamos começando pelas considerações de Emmanuel, que ele diz assim: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Então, assim, essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Por que eu tenho que fazer todo esse esforço? Qual é essa finalidade? Qual é a finalidade da minha fé? Depois vem, o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à vida espiritual. Se nós tivéssemos um autoesclarecimento nosso, se nós soubéssemos o porquê que nós estamos fazendo isso, o porquê que eu tenho que frequentar uma casa espírita, o porquê que eu tenho que me melhorar, o porquê que eu tenho que fazer esse autoesclarecimento e esse autoconhecimento, o porquê que eu tenho que fazer minha reforma íntima, tudo seria muito melhor e abriria, com certeza, novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Então, olha aqui, raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Ou seja, nós estamos sempre querendo comercializar a nossa fé, porque a gente quer que aconteça do jeito que a gente quer. E a gente só procura a Deus, a gente só procura uma instituição religiosa quando o calo aperta, quando a dificuldade vem, quando a água já passou do joelho. Aí a gente fala assim, opa, peraí, preciso ir lá conversar com Deus, preciso ter um alento, preciso algo para me acalmar. Só que a gente não percebe, gente, que nós estamos comercializando isso. Por que a gente só procura uma instituição religiosa quando a dor bate? Não teria que ser ao contrário? Não teria que estarmos indo lá para agradecer, para que as coisas prosperem, mas não no sentido eu vou procurar porque eu tô precisando, aí depois as coisas se acalmam, que obviamente você vai lá, assiste uma palestra, toma um passe, no caso da doutrina espírita, se revigora e fala, ai que legal. Aí você vai 1, 2, 3 semanas, faz uns tratamentos, aí você já melhorou, aí as coisas começam a andar, você fala, ai que legal, né? Aí depois, na outra semana você teria que, mas tá tudo bem hoje, hoje eu não preciso ir não. Hoje eu vou ficar aqui em casa, hoje eu vou assistir meu futebol. Hoje eu vou pro barzinho com os amigos. Eu também preciso viver, né? Preciso também ter minha diversão, né? Hoje eu não preciso. Amanhã, depois, talvez a semana que vem, quem sabe eu vou. E aí vai passando, vai passando, vai passando e você deixou de ir. Aí de repente começa tudo de novo, aí você percebe, opa, peraí, preciso ir lá de novo. Não tô querendo dizer, gente, que a gente não precisa ter nossa vida, que a gente não precisa assistir nossa novela, o nosso futebol, a nossa Fórmula 1, os nossos encontros com os amigos. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando que pelo menos você ter um tempinho para a espiritualidade é bom, para uma meditação. Orar antes de se deitar, que muitas pessoas esquecem. Orar ao se levantar, orar ao sair de casa, pedir proteção para que Jesus e a espiritualidade, os nossos bons amigos, nos acompanhem e nos amparem. Geralmente, quando saio de casa, eu tenho o costume de mentalizar na minha mente. Eu vou e volto sobre a luz da proteção divina. Eu sempre faço isso. Fechando o portão de casa, eu já mentalizo. Eu vou e volto sobre a luz da proteção divina. Pronto, já é uma oração. Às vezes a gente pensa assim, vai fazer uma oração. A pessoa acha que tem que fazer uma oração de 3, 4 horas seguidas, porque tem que orar dessa forma. Não.
Gente, uma simples frase. Ou simplesmente mentalizar Jesus e falar: Jesus, me proteja e ampare. Pronto, você já fez a sua oração. Só que nem isso, gente, a gente faz. Nem isso a gente pensa quando está tudo bem. Quando não, aí eu quero sim me encontrar com Jesus, aí eu quero sim ir numa casa espírita, aí eu quero sim ir numa instituição religiosa, seja católica, evangélica, aí eu quero, porque eu preciso. Mas nós precisamos sempre. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de amparo, sempre. E eu vou dizer mais uma frase de Jesus, que é uma coisa que eu sempre falo, que Jesus falava: ajuda-te que os céus te ajudará. Se nós não nos ajudarmos, Deus, Jesus, a espiritualidade não vai ter como fazer a nossa parte. Até porque o livre-arbítrio é levado muito a sério. Então, se a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, tá ali olhando para nós, tá falando: Senhor, esse mulher tá fazendo tanta bagaceira na vida dela, mas eu não posso nem chegar lá porque ela tem o livre-arbítrio e ela não tá dando direito a esse contato. Ela não reza mais, ela não vai para cá, ela não vai se conectar com Deus, ela não me dá essa brecha. Então, eu vou ficar aqui, ó, afastadinho, olhando para ela, eu não vou abandonar ela. Mas eu não posso interferir, porque a Simone tem o livre-arbítrio dela. Todos nós temos. Então, às vezes nós queremos que a espiritualidade faça a nossa parte, sendo que nós temos que colocar na consciência qual é a nossa parte. Aí vamos lá. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Então, como eu acabei de dizer, geralmente a gente vai buscar o templo religioso quando o calo aperta, quando nós não aguentamos mais a dor, quando nós estamos sufocados da nossa própria energia, da energia das pessoas que a gente deixa se conviver conosco. Pessoal, o nosso corpo, a nossa casa, a nossa cama é um lugar sagrado. E não devemos deixar qualquer um entrar. É muito sério isso. Porque o nosso corpo é um templo religioso. Nós temos que cuidar dele como se fosse um templo religioso. E entender que não é toda pessoa que a gente vai deixar compartilhar essa energia. Porque eu posso carregar a energia da pessoa por muito tempo. E aí depois eu fico me sentindo mal. Eu não sei por quê, por conta das pessoas com as quais nós nos relacionamos. É sério isso. Se todos nós parássemos um pouco para pensar, nós perceberíamos o quão sério é isso. Raciocínio elementares, contudo, conduziriam os pensamentos às mais vastas ilusões. Então, se nós tivéssemos os nossos raciocínios elementares, nós teríamos o pensamento às mais vastas ilações. Ilações significa conclusões. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não os realizam sem maior esforço? Nutrir-se, dilatar a espécie, repousar, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então aqui ele já diz, ó, o objetivo da fé é a salvação. Só que para isso, né? E ele diz que Deus não nos fez para a perdição. Deus nos criou, sim, como diz a doutrina espírita vem nos explicar, que Deus criou todos os seres simples e ignorantes, mas não para a perdição.
Porque conforme a nossa evolução, nós vamos ter consciência do que nós podemos e não podemos fazer. Não estou dizendo aqui que é pecado isso, é pecado aquilo, mas nós vamos ter consciência do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer. Não porque é pecado, mas porque eu sei que eu vou ter minhas consequências. Se eu trilhar determinado caminho, eu vou arcar com as consequências, porque eu sabia que eu estava indo por um caminho que não iria me levar à evolução, que não iria me levar a uma salvação, como ele diz aqui. Ok? Então vamos continuar. E aí ele fala que, segundo o Evangelho, né, significa a fé purificar, sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então essa salvação, ela vai purificar, sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. E não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. O problema é que a gente quer que as coisas sejam resolvidas, só que nós não queremos expulsar as sombras que há dentro da gente. A gente sabe, pessoal, quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos. Nós sabemos o que nós fazemos de errado. Nós sabemos o que nós fazemos em excesso. Nós sabemos os nossos vícios. Porém, nós não queremos admitir, porque a gente não quer expulsar eles de nós, não quer expulsar as nossas sombras. E nós sabemos quais são. Se nós avaliarmos, se nós tivermos o autoesclarecimento, como disse um pouquinho mais acima no texto, nós vamos conseguir sim expulsar essas sombras. E nós sabemos também que não vai ter elevação sem suor, que nós não vamos conseguir chegar no topo sem nós tivermos suado a camisa. Só que muitas vezes nós queremos o processo mais simples. Nós queremos pegar um elevador, uma escada rolante, que vai mais rápido, sem dor, sem gastar as panturrilhas. E aí, por fim, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientarmos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Então a fé, pessoal, nos leva para cima, nos impulsiona. Sabe aquela coisa assim de que, eu tô no fundo do poço. Ou eu posso pensar que eu tô no fundo do poço, dali eu não vou poder sair. Ou eu posso pensar num filme, uma vez que eu vi de um desenho animado, no Sing. No filme Sing, diz o rapazinho lá, o ratinho, fala que sabe o que é bom estar no fundo do poço? Porque eu sei que o único lugar que eu posso ir é para cima. Então, ou a gente pode pensar como esse ratinho aí do Sing, ou eu posso pensar do tipo, tô no fundo do poço, não tenho mais para onde ir, porque o que eu vou fazer? Eu vou cavar lá para baixo, eu vou me afundar mais. Ou eu posso pensar, sim, eu vou pro topo, eu vou tentar sair daqui. O único lugar que eu posso ir agora é lá para cima. Então a fé, ela é isso, ela nos alavanca para cima. Porque a fé, como eu disse no começo, é a nossa força espiritual. Então eu tenho que ter essa consciência que mesmo que eu chegue no fundo do poço, o único lugar que eu posso ir quando eu chegar lá embaixo é para cima. E aí eu trouxe duas frasezinhas aqui. Antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. Lembra que eu falei para vocês da gratidão no comecinho, que eu falei que eu vou deixar uma lição de casa, e a lição de casa é nós passarmos essa semana inteira sem reclamar. E se a gente achar um motivo para reclamar, a gente agradecer. Não, meu Deus do céu, obrigada por isso. Mas eu tô com muita dívida, Simone. Fulano tá me devendo, ciclano. Obrigada, Senhor, porque poderia ser mais grave. Poderia estar sem minha casa, eu poderia estar sem meus empregos. Então, antes de tudo, fé. Depois de tudo,
Gratidão. E, para terminar, foco, força e fé sempre, pessoal. Não podemos nos esmurecer, como dizia minha avó. Não vamos ficar tristes. Muita luz e muita paz, pessoal, para vocês. Uma ótima semana, abençoada, protegida e amparada pelo nosso Mestre Jesus. E vamos agradecendo a Ele mesmo, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos fazendo essa análise de estudo. E vamos pedindo a Ele que possamos colocar em prática tudo aqui hoje o que ouvimos e compreendemos sobre a análise deste texto. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem em paz, até uma próxima, se Deus quiser.